Meus irmãos, viver é espiritual. E eu quero, desde já, colocar aqui no telão o versículo bíblico, a passagem bíblica, que vai servir de base, de estrada aí para a nossa reflexão de hoje de manhã. Por mais que eu não fique repetindo esse versículo durante a mensagem, é através dela que a gente vai caminhar na mensagem hoje de manhã. E esse texto está lá em Atos, capítulo 17, versículo 28, onde o apóstolo Paulo está reunido aqui com os gregos, com os sábios, com os filósofos lá daquela época, num ambiente, cultural, também de muita idolatria que ele vivia, né? E a religiosidade, a busca por espiritualidade daquele povo em que Paulo estava falando era enorme. Eles tinham um templo lá, tinham um lugar de culto, de adoração para todos os deuses, todos. E com medo de deixar algum desses deuses do lado de fora, eles levantaram um altar ao Deus desconhecido. Aí vem Paulo e diz, esse altar aqui do Deus desconhecido que vocês levantaram, é o Deus que eu anuncio para vocês. É o Deus que eu prego. Deixa eu revelar ele para vocês. E é esse Deus que permeia a nossa espiritualidade. E aí ele vem e diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E essa palavra não era do apóstolo Paulo, não. Essa palavra já existia, essa frase já existia dos gregos, dos filósofos da época, provavelmente dita aí para Zeus, para algum dos deuses lá. E aí vem o apóstolo Paulo e diz, deixa eu explicar o que é espiritualidade para vocês. Esse Deus desconhecido é o Deus que eu prego. Espiritualidade é viver nele, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu vou deixar aí esse versículo o tempo todo na tela para a gente lembrar dele até o final da nossa reflexão. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. O que significa ser espiritual? A gente busca isso no nosso dia a dia desde quando a gente se converteu. A gente aprendeu, a ser espiritual. A gente olha para algumas pessoas e diz assim, como é bonito, né? Ele é uma pessoa espiritualizada. Ele tem essa força de fé dentro dele. O que significa ser espiritual? Qual é o impacto, que isso tem na vida de quem serve Jesus de Nazaré, na vida de quem segue a Jesus de Nazaré? Qual é o impacto que tem na nossa vida, na minha vida e na sua vida? Essa tal de espiritualidade. Que a gente persegue tanto isso. Quantas vezes, meus irmãos, nós ouvimos a expressão como vida espiritual e vida secular, né? Vida espiritual é uma coisa, vida secular é outra, como se fossem coisas diferentes, como se existisse um muro que dividisse aquilo que é sagrado, e a gente separa o que é sagrado e aquilo que é comum. E aquilo que é comum. Como se o que fazemos aqui, por exemplo, no domingo, agradasse mais a Deus, aos olhos de Deus, do que aquilo que fazemos na segunda-feira, por exemplo, no trabalho, no trânsito, em casa, durante a nossa vida aí toda. De fato, a religiosidade, ela nos leva a crer que existem momentos, que são sagrados. A religiosidade nos leva para esse caminho. Cantar uma música gospel, reunido com o povo de Deus, é espiritual. Cantar uma música popular brasileira, enquanto a gente ajuda o cônjuge a lavar os pratos, a botar o lixo lá de fora, a varrer a casa. A gente não acha que é espiritual, não. Vir à igreja é espiritual. Ir à praia ou ao cinema não é espiritual. Dar o dízimo
é espiritual. Se você pega a sua receita e separa 10% daquilo que você recebe e entrega como dízimo, você é uma pessoa espiritualizada, você é espiritual. Aquilo que você faz com os 90% restante, não é espiritual. Os 90% eu administro como eu quero. Eu faço o que eu quero. Eu gasto com o que eu quero. Essa dicotomia religiosa entre o que é sagrado e o que é comum é uma herança da teologia que fragmenta, sabe, a nossa relação com Deus, porque ela deixa Deus fora da vida real. O sagrado é fora da vida real. Talvez uma herança aí herdada lá do tempo do Velho Testamento, onde se separava objetos para levar no templo e separava esses objetos próprios para adoração a Deus. Mas Jesus Cristo veio e rasgou o véu de cima a baixo, nos dando livre acesso. E a morada desse Deus não é mais no templo, mas é nesse templo, aí é dentro de você. O Evangelho de Jesus, ele não separa o que é sagrado e o que é comum. O Evangelho de Jesus, ele integra essas duas coisas. Ele junta céu e terra. Né? Seja feita a tua vontade, assim como é feito no céu, aqui na terra, aqui na minha vida. Ele junta corpo e alma, ele junta culto e o cotidiano da vida. Na mensagem do Evangelho, encontramos a verdade que Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus, ele não está lá no monte. Deus não está lá no templo sagrado, no lugar sagrado. Ele habitou entre nós. Filipenses 2, versículo 7, a Bíblia Sagrada vai fazer referência a essa humanidade de Cristo que ele habitou entre nós, dizendo que, sendo ele Deus, não se apegou na condição divina, mas se tornou humano e, na condição de servo, aceitou morrer morte de cruz. Jesus, ele se submeteu a essa vida, se submeteu voluntariamente à vida como ela é, ao corpo, ao tempo, à velhice, à fome, sede, frio, à dor, ao toque, ao abraço, ao caminhar com pessoas que ele amava, a caminhar com pessoas difíceis também. Jesus viveu na vida, e foi na vida que ele nos mostrou uma espiritualidade que acontece nessas esferas, no caminhar, no toque, sabe, no chão da vida, que não está separado. A espiritualidade, ela nos traz de volta. Ela nos traz de volta a contemplar, por exemplo, toda a criação de Deus. A olhar para a natureza e perceber a glória de Deus refletida ali. Uma espiritualidade que não está relacionado, meu povo, àquilo que a religiosidade diz que é separado, ao templo, mas na vida como ela é, no chão da vida. Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele veio transformar a nossa vida dentro da vida. Não é uma fuga, não é fora da vida. Não é algo que você vive em um dia da semana e todos os outros dias você vive de outra forma. Viver é espiritual. E tudo que é vida, tudo que é humano, sabe, tudo que é vida, é também solo onde Deus quer habitar, porque Ele habitou entre nós. Tudo que é vida aí dentro de vocês é solo onde Deus quer habitar.
E hoje eu quero caminhar com vocês diante dessa verdade. E a minha oração é que no final desse mês, onde a gente vai, sabe, mastigar essa questão da espiritualidade na vida, a gente possa entender, assimilar, viver que espiritualidade é perceber a presença de Deus em tudo. Quer ser uma pessoa espiritual? Começa a perceber a presença de Deus em tudo na tua vida. No cotidiano, no dia a dia. Porque é no ordinário da vida que o extraordinário de Deus se revela, os nossos olhos se abrem. E esse é o primeiro ponto que eu queria, sabe, destrinchar. É Deus no cotidiano. A espiritualidade é vivida no cotidiano, no dia a dia. Isso aponta, meus irmãos, para uma consciência que a espiritualidade acontece na vida comum. Não é, uma receita de bolo, sabe? Não é com receitas mágicas, não é participando de eventos que faz a gente se arrepiar, que faz a gente... Não é dentro de um templo, não é dentro... a espiritualidade, ela acontece na tua vida. É lá onde você está. É dessa porta para fora que a espiritualidade deve acontecer em nossas vidas. Quantas vezes nós complicamos a experiência da espiritualidade porque buscamos Deus em solos ditos, sagrados. A gente aprendeu desde pequeno, a gente ensina para os nossos filhos, pequenininho, que é sagrado, tem que, sabe, cuidar. Eu lembro quando eu era adolescente e alguns amigos meus tocavam no ministério de louvor da igreja, e aí tinha 2 violões, porque um violão era consagrado, era sagrado para tocar na igreja, e o outro, ele podia tocar as músicas que ele quisesse tocar. Lembra dessa época? Vendo algumas pessoas assim, balançando a cabeça, concordando. A gente aprendeu e a gente ensinou também para os nossos filhos que o sagrado está fora. Mas não, meu povo. O sagrado é onde Deus habita. Ser espiritual é perceber a presença de Deus em todas as coisas. Deus está lá no amanhecer, quando você acorda, no café da manhã, em casa, na xícara de café, no pãozinho. Deus está no anoitecer junto com você. Você se deita na cama. Ele está quando você leva seu filho para a escola. Ele está na devocional do casal que se junta para ler a Bíblia, orar, pegar na mão. Mas também está no beijo, no abraço. Ele está no sofrimento da vida e também no prazer. Ele está lá. Salmo 139 vai dizer: para onde me esconderei do teu Espírito, Senhor? Se eu subir ao mais alto monte, tu estás lá. Se eu descer nas profundezas da terra, na sepultura, o Senhor está lá. E se eu correr às asas da alvorada, o Senhor vai estar lá também. Espiritualidade é perceber a presença de Deus em todas as coisas. A espiritualidade de quem segue a Jesus não pode começar, sabe, num lugar sagrado, num monte sagrado, num quarto de oração que eu me tranco para orar, aí eu cronometro lá no relógio, vou passar aqui 30 minutos, aí eu tiro os sapatos, porque onde eu estou pisando é terra santa, entro no meu quarto, começo a orar. Não é aqui dentro da igreja. Ele começa, quando termina isso isso também é culto, mas isso que nós chamamos de culto, ou apenas culto, a espiritualidade começa quando isso aqui termina, e a gente sai, e a vida continua. Continua. E como a gente precisa perseguir uma espiritualidade que seja
profunda, saudável e leve. Porque caminhar com Jesus também é leve. Sabe? A espiritualidade está, por exemplo, quando você perdoa alguém, mesmo com o coração ferido. Quer sair daqui hoje como uma pessoa mais espiritual? Começa liberando perdão. Cláudio, não consigo, briga dentro de ti. Entrega o nome dessa pessoa a Deus. A espiritualidade, meus irmãos, começa quando você trabalha com honestidade, mesmo sem ser reconhecido, quando você faz aquilo que precisa ser feito no seu trabalho, mesmo sem ninguém lhe reconhecer, nem lhe elogiar, quando você respeita os limites do seu corpo, por exemplo, e se cuida da sua saúde, isso é espiritual, cuida do seu alimento, do seu sono, cuida dos momentos de lazer. Tudo é espiritual. Sexta-feira agora tivemos um encontro aqui do A2, onde a gente falou, Marcílio, que o amor conjugal é espiritual. Tudo é espiritual, desde que a gente perceba a presença de Deus naquilo que a gente está fazendo. Romanos 12, versículo 1, vai dizer: ofereçam seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que Paulo está dizendo aqui é que a espiritualidade, ele nos leva a esse culto que acontece na vida. Ofereça seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É na vida. Sabe, não é a parte da vida. Não é um momento que você ouve o louvor e você canta aquele louvor e você sente uma paz. Isso está valendo também. Isso faz parte da caminhada, mas a gente não pode resumir a nossa espiritualidade a ritos da religiosidade que deixa a vida pequena demais. Que deixa a caminhada com Cristo pequena demais, quase que infantil. A gente precisa, sabe, buscar a presença de Deus em todas as coisas. A gente precisa caminhar com o Espírito de Deus, a vida com o Espírito. Buscar isso de dia e de noite, em todo momento, entendendo que a vida ela não está separada, que a gente não diz, Espírito Santo, fica aí agora, Espírito de Deus, que eu vou aqui fazer alguma coisa e depois, no final do dia, eu volto para conversar contigo, né? Para a gente bater um papo. Não. É a gente caminhar a vida com o Espírito. É com. Jesus vai dizer a Nicodemos que é preciso nascer do Espírito para ver o reino de Deus. O apóstolo Paulo vai nos dizer lá nos primeiros capítulos da carta de Coríntios, 1 Coríntios, que existem pessoas que receberam de Deus, da parte de Deus, esse Espírito, e que conseguem discernir aquilo que é espiritual na sua vida, e existem pessoas que receberam de Deus esse mesmo Espírito, que entenderam, que receberam a mente de Cristo, mas que não vivem como pessoas espirituais. É como assim, olha, vocês que são crentes aí, que nasceram, sabe, no lar evangélico, ou que se converteram aí na caminhada, que entenderam a mente de Cristo, que receberam a revelação, vocês precisam viver a vida de acordo com esse evangelho, de acordo com essa revelação. E ele vai dizer que essas pessoas que entenderam a revelação de Deus e caminham com o Espírito são pessoas espirituais. E as pessoas que receberam essa mensagem, que até entenderam o que é a espiritualidade com Cristo, mas não vivem isso, ele vai chamar de pessoas carnais. E aí eu lhe pergunto, você é espiritual ou você é carnal? Você entendeu a mensagem? Que a gente deve caminhar com o Espírito e que
Deus está presente em todos os momentos, que não existe separação, mas vive como se isso não fosse verdade? Ou vive como se isso fosse parte integral da sua vida? A pessoa que é espiritual vive com a consciência de que o Espírito está nele, em todo momento. O Espírito Santo, ele não é um visitante. Ele vem uma vez na semana, visita e vai embora. Não, ele está com você em todo o tempo. Ele não sai, ele é morador. E onde ele mora, tudo se torna sagrado. Onde o Espírito Santo está, tudo é sagrado. E a pessoa carnal vive como a criança, segundo o apóstolo Paulo. Ele vai dizer, eu fico triste porque eu estou falando com vocês como pessoas espirituais, mas eu não consigo me aprofundar, dar alimento sólido, eu só consigo dar leite para vocês, porque vocês não conseguem mastigar alimento sólido, sabe? Vocês entenderam, mas não estão vivendo isso aí. O espiritual, ele vive com Deus dentro dele, e aonde ele vai, Deus está com ele, ele tem consciência de que Deus está com ele, que tudo que ele faz na vida é sagrado, porque Deus está com ele. Já o carnal, ele vive buscando Deus no monte, nos ritos religiosos, na celebração de culto, nas fórmulas mágicas, que insiste em dizer que para a gente formatar a vida da gente de uma forma que quase que Deus vai nos servir. Sabe, assim, seja espiritual e você vai ter um Deus que está ali servindo, que vai aí atender todos os seus caprichos. O homem espiritual entende que ele é servo de Deus. O apóstolo Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que hoje eu vivo nele. É para ele e por ele. Viver, meus irmãos, respirar, estar aqui hoje, tudo isso é espiritual. Tudo é espiritual. Quando você ora, sabe, clamando a Deus, aquele momento que você está em crise, com a tristeza profunda, e o Espírito Santo intercede, sabe, ele pega a sua oração e leva até o trono da graça com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está lá com você, nesses dias de clamor. Quando vocês não têm força para se levantar, não é o Espírito Santo que renova as suas forças? E quando você ama alguém difícil, não é o Espírito Santo que lhe capacita a isso? Viver com o Espírito, meu povo, é respirar. Não tem separação. É caminhar com sabedoria, de mãos dadas, com o fruto do Espírito. É enfrentar os conflitos da vida, nos relacionamentos, com amabilidade, com a capacidade de ser amável no meio do conflito, levando paz. É lembrar que o dia a dia da vida é lugar de encontro com Deus. O dia a dia da vida é lugar de encontro com Deus. O cotidiano da vida. Tudo é espiritual. E a vida é o lugar de encontro com Deus. É na vida que a gente se encontra com Deus. A espiritualidade não é uma parte da vida. Não é. É a vida inteira vivida com consciência dessa presença do sagrado que preferiu abrir mão da sua divindade, tomar a forma de homem, habitar entre nós e sofrer tudo que eu e você sofremos aqui. Sofreu muito mais do que isso tudo, né? A vida espiritual não separa sagrado e secular. Ele não diz, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Negar, meu povo, essa mensagem do Evangelho, que coloca a espiritualidade, sabe, no centro da nossa vida,
é como viver como criança na fé, que o apóstolo Paulo falou. É querer continuar se alimentando apenas nos domingos ou nos dias que nos reunimos como igreja, ou no quarto onde a gente para, lê a Bíblia, mas quando a gente sai do quarto, qualquer confusão, a gente já esqueceu aquele encontro com Deus. É viver como criança, é não mastigar o alimento sólido. Você tem vivido como uma mulher espiritual, como um homem espiritual, ou como um homem carnal, que entendeu a mensagem, mas não consegue viver isso? Jesus veio e assumiu um corpo, ele teve fome, ele teve sede, ele teve alegria, dor. Tudo isso foi espiritual na vida de Jesus. E tudo isso para nos mostrar que tudo na nossa vida é espiritual. Seu trabalho é espiritual. Seu casamento é espiritual. E tudo que envolve seu casamento é espiritual. Sua dor é espiritual. Como é bom, meus irmãos, como a gente se enche de paz. Quando a gente olha para um momento difícil que a gente está vivendo, para aquela dor, e a gente entende que Deus está presente conosco. Uma paz que excede o entendimento, invade o nosso ser. Tudo é espiritual. E também como é bom a gente passar pelo deserto. E depois que passar pelo deserto, conseguir olhar para aquele tempo e dizer, eu consegui clamar o nome de Jesus ali. Eu consegui exaltar o nome de Deus. Eu consegui, naquele momento que eu me sentia só, triste, desamparado, sangrando por dentro, eu consegui confiar em Jesus, a entregar as minhas dores a Deus. O tempo com os nossos filhos é espiritual. Seu descanso é espiritual. Essa compreensão que tudo é espiritual na nossa vida, muda a maneira como a gente vive, como a gente trata o outro, como a gente enxerga o mundo. Porque passamos a perceber que Deus não é apenas Deus das orações, mas também é Deus das contas pagas, dos relacionamentos curados, das escolhas difíceis que nós precisamos fazer, da nossa conduta na sociedade, da nossa maneira de ser, do nosso ser, sabe, fora daqui, do nosso namoro, de tudo. 1 Coríntios 10 vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo, que olha, tudo feito com essa consciência da presença de Deus, ela é espiritual e ela vira palco de culto, de adoração, de oferta, de entrega a Deus. Viva a vida, meu irmão. Viva a vida inteira. Não fragmente a sua vida entre o que é religioso e o que não é religioso. Entre o que é espiritual, desculpe, e o que não é espiritual. Viva a vida inteira, com Deus em todas as áreas da sua vida, que hoje você possa sair daqui, sabe, olhando para dentro de si, identificando a área da sua vida que não está na mão de Deus, que não está entregue a Deus, e dizer, Senhor, eu entrego ao Senhor também essa área, porque é a minha vida inteira. A espiritualidade de Jesus, que Jesus nos ensina, não é uma fuga. Porque buscar religiosidade em ritos religiosos se torna uma fuga. Eu cumpro a minha tarefa, eu dou o meu dízimo, eu faço o meu culto de louvor, fico bem com esse Deus, sabe? Pago lá o que eu devo a Ele e vou viver a minha vida e na próxima semana eu faço de novo. Isso é fuga da vida. A espiritualidade que Jesus nos ensina não é assim. Ele veio para a vida e é a presença dEle na vida que
nos torna espirituais, um homem espiritual, uma mulher espiritual. Você não precisa, sabe, se tornar pastor, monge, padre, para viver uma espiritualidade, não precisa viver dentro da igreja, não precisa nada disso. Você só precisa viver com a consciência da presença de Deus em todas as áreas da sua vida, em tudo que envolve a sua vida, em todos os momentos da sua vida. Espiritualidade não é sair da vida para encontrar Deus, é viver a vida sabendo que Ele já está lá. E hoje, meus irmãos, para concluir essa mensagem, eu te convido a sair daqui, já. Todos nós vamos sair, a sair daqui não apenas com a consciência do que nós fizemos hoje de manhã, também foi culto, também foi entrega, mas que culto e espiritualidade não é só isso. Se você tem vivido, sabe, essa parede entre a sua fé e a sua vida do cotidiano, se você tem vivido essa parede entre aquilo que é sagrado na sua vida e o cotidiano, hoje é o dia para você derrubar esse muro e dizer: eu vou sair daqui, não existe mais separação entre sagrado e vida comum. Tudo na minha vida vai ser sagrado. A forma como eu trato o meu próximo é sagrado. A forma como eu administro os meus recursos é sagrado. A forma como eu cuido de mim é sagrado. A forma como eu pego os dons que Deus me deu é sagrado. A vida, aprendi essa frase no acampamento Emoções, quando eu cheguei aqui na Candeias, há muito tempo atrás. A vida é um presente de Deus, e o que a gente faz na vida é o nosso presente de volta para esse Deus. Viver é espiritual. Lá, no trabalho. Lá, no perdão que você precisa lançar no seu coração, no recomeço. Lá na cozinha, fazendo a comida, preparando. Lá no canto do seu quarto. Lá na sua cama. Lá nas amizades. Lá no trânsito. Lá onde mais que eu posso citar? Lá na vida. É lá.